O presidente Lula vai encerrar o ano com o menor número de medidas provisórias já aprovadas em 23 anos. Foram apenas 9 MPs aprovadas entre 2000 e 2023. O repórter André Anelli chega aqui com mais informações. Boa noite mais uma vez, Anelli. Conta pra gente aí, como é que a gente consegue analisar o papel do Congresso para esse número tão baixo de medidas provisórias, hein? Favale, a principal razão para o número pequeno de medidas aprovadas é a disputa durante o ano entre Câmara e o Senado em relação à instalação de comissões mistas. Um impasse entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez com que várias comissões para análise de medidas provisórias não fossem instaladas em tempo hábil de aprovação. Só para a gente contextualizar, a Constituição determina que toda medida provisória apresentada pelo governo seja analisada por uma comissão composta por 12 senadores e 12 deputados antes de seguir para o plenário da Câmara e depois do Senado. Mas, no início da pandemia, lá em 2020, o STF permitiu que o Congresso pulasse a etapa das comissões mistas na análise de MPs enquanto durasse a emergência sanitária da Covid. O rito expresso aumentou o poder da presidência da Câmara sobre a pauta legislativa do governo. Isso porque o início da tramitação pela Câmara faz com que o presidente da Casa, no caso Arthur Lira, escolha o relator das medidas provisórias e coloque para votação. Em fevereiro desse ano, já com o fim da emergência sanitária, a comissão diretora do Senado aprovou a retomada das comissões mistas de MPs. Mas o presidente Arthur Lira, da Câmara, ele não quis assinar o ato e perder assim o poder conquistado com o rito adotado na pandemia. Desde então, líderes do governo Lula têm costurado com dificuldade a instalação de comissões mistas para tentar aprovar as medidas consideradas mais importantes. E aí, o resultado desse impasse e também desse trabalho é o que você destacou, Favale. Foram 48 medidas provisórias apresentadas em 2023 e só 9 foram convertidas em lei depois de passarem pela Câmara e pelo Senado. A proporção equivale a uma MP aprovada a cada 5 apresentadas. E com esse cenário de impasse continuando entre Câmara e o Senado, a tendência é que esse número baixo se repita no ano que vem, em 2024, Favale. Anelli, queria que você ficasse aí, porque eu vou colocar na tela o Vilela para engrossar um pouco aqui o caldo da nossa discussão. Vilela, bom, o que é importante a gente olhar? 9 medidas provisórias aprovadas, um recorde negativo de um governo aí que tinha tudo para deixar uma marca importante nessa sua primeira metade. A tua avaliação? Olha, tem um aspecto que é importante a gente analisar, que é o conflito, como bem colocado pelo Anelli, que é o conflito que tivemos ao longo desse ano no parlamento entre Senado e Câmara Federal por conta da tramitação das MPs. Isso acabou fazendo com que o governo acabasse costurando junto com o parlamento um jeitinho brasileiro, acabasse de alguma forma abrindo mão da aprovação de algumas MPs e acabasse colocando o texto das MPs em alguns projetos de lei que foram apresentados. Eu vejo com isso uma mudança na forma de gestão do Executivo, que nos últimos 30 anos vinha se utilizando muito das MPs e que agora, talvez por conta dessa desavença, acabou encontrando um jeitinho brasileiro de prosseguir e de ter pelo menos uma parte dos seus projetos apreciados e aprovados no parlamento. Anelli, se você quiser complementar alguma coisa, senão nos despedimos por aqui. É isso mesmo, né, Favale? Só destacando também que, como o Vilela apontou agora há pouco, o governo tem buscado outras alternativas também, no sentido de fazer com que as medidas consideradas emergenciais sejam aprovadas. E como existe um impasse em relação às análises das MPs, o governo federal vem buscando agora a alternativa de apresentação de projeto de lei com urgência, para daí, então, ele seguir a tramitação normal ali no Congresso Nacional, ainda que não tenha a validade imediata
imediata de uma MP, mas não precisa passar por essa desavença entre as duas casas para ser aprovado. Anely, bom fim de turno aí para você. A gente volta a se falar mais tarde.